Olá, um excelente dia para você que acordou bem cedinho para começar a sua semana com a gente. Hoje é segunda-feira, 16 de outubro de 2017 e você confere o que é destaque nesta edição. Embarcação com combustível explode e atinge barcos em Anuri. 4 das 5 vítimas que estavam em estado mais grave foram trazidas para o pronto-socorro 28 de agosto, da zona centro-sul de Manaus. Ex-vocalista da banda Toa Toa desaparece durante passeio no Rio Negro. Então a gente começou a fazer as buscas de superfície no local, no intuito de encontrar o corpo da vítima. E ainda, o Ministério Público Federal vai investigar superfaturamento de cirurgias no Hospital da Zona Norte. Secretaria de Administração Penitenciária identifica túnel no CDP. A ideia dos presos era resgatar líderes de facção criminosa. No quadro A Vaga é Sua, vamos falar sobre maridos de aluguel, uma boa opção para atividades domésticas. Os maridos de aluguel, como são chamados, trocam torneiras, luminárias e até montam móveis. E a gente traz a emocionante história da volante do Iranduba e da seleção brasileira, que encontrou a mãe 30 anos depois. Eulila foi convidada para assistir ao jogo. E depois da partida, mãe e filha se olharam pela primeira vez e de cara se reconheceram. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 2 minutos, nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda para cá suas sugestões de reportagens, denúncias e flagrantes. É só enviar uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso WhatsApp, 9225-8767. Entra também na nossa página no Facebook e interage com a gente por lá. Nós também estamos ao vivo pelo aplicativo A Crítica Play. E um adolescente de 16 anos tentou roubar uma estudante na zona sul de Manaus, na tarde da última sexta-feira, e acabou espancado pela população até a chegada da polícia. O repórter Emanuel Cardoso traz os detalhes. Por volta das 2 horas da tarde desta sexta-feira 13, uma jovem de 19 anos passava por aqui pela rua A16, no bairro Japim, na zona sul de Manaus. Quando chegou nesse ponto, ela foi abordada por um adolescente de 16 anos que, de acordo com a polícia, estava de bicicleta. O rapaz queria o celular da estudante e ameaçou a jovem, querendo o aparelho, e se ela não entregasse, ele disse que iria feri-la com uma faca. De acordo com relatos da vítima, o adolescente chegou a empurrá-la, ela chegou a machucar a costa nessa queda, mas quando percebeu que o infrator não estava armado, ela reagiu, pediu por socorro e os moradores desta área aqui vieram ao socorro da jovem. Chegaram até o local, conseguiram deter o rapaz que apanhou e apanhou bastante. Neste ponto a gente consegue ver, inclusive, alguns pedaços de madeira quebrados que foram, inclusive, utilizados na agressão a esse jovem infrator. Quando a polícia chegou, ele já estava sentado em cima deste bueiro, como a gente consegue perceber nas imagens que foram feitas por pessoas que estavam aqui e testemunharam a ocorrência. O adolescente, então, foi detido por policiais da 3ª Companhia Interativa Comunitária e só não apanhou mais porque algumas pessoas o reconheceram como morador desta área aqui do Japim. Ele foi apreendido e encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. Um vendedor ambulante foi morto no fim de semana no bairro Alvorada. A polícia ainda trabalha para identificar as causas do homicídio. Quem tem as informações é o Danilo Alves. Newton Babilônia Nascimento tinha 45 anos e vendia espetinhos de queijo quente nas noites de Manaus. Ele escolhia o bairro Alvorada como ponto de vendas. Na madrugada de sexta para sábado, tudo aconteceu. Ele vendia os produtos dele na rua 6 para ser mais específico, em uma casa que tem vários bares. Quando foi surpreendido por um grupo de homens que estacionou com um carro prata
de modelo e placa não identificada e logo depois começou a brigar no bar com um outro grupo de homens. Segundo a polícia, a partir daí, uma confusão se gerou e durante a briga, Babilônia, como era conhecido, foi atingido com 7 tiros. Os 7 disparos atingiram cabeça, costas e também o tórax do rapaz. Ele morreu na hora. A única informação que a família confirmou para os policiais era de que Newton era usuário de drogas, mas que da porta de casa para fora, ninguém conhecia o vendedor. E na última sexta-feira, uma mulher de 37 anos morreu ao reagir a um assalto. O crime aconteceu no bairro São José, na Zona Leste. E o Danilo Alves traz os detalhes desse caso. Aos 37 anos, o maior sonho de Audicinéia Gonçalves Cardoso era se formar no ensino médio e voltar a trabalhar. Isso não aconteceu. Para a filha, a ficha ainda não caiu. Ela era uma pessoa tranquila. Quando ela ia brigar, entre aspas, ela não brigava, ela conversava. Vixe, minha mãe era uma ótima pessoa. Fazia muita falta. Muito triste mesmo. Toda a família está muito abalada, né, do que aconteceu. Muito abalada. A minha avó, só Jesus está dando força para ela mesmo, porque ela já desmaiou várias vezes, passou mal. A família está aí para dar apoio para ela, graças a Deus. O crime foi na sexta-feira 13 e, como muitos filmes de terror, não teve um final feliz. Audicinéia já estava cansada, tinha acabado de sair do SEJA, do Centro de Ensino para Jovens e Adultos lá no bairro Aleixo. Era por volta de 9h30 da noite. Ela passou por uma condução e depois lá na Bola do São José acabou pegando um táxi e chegou até aqui, a Rua Penetração, no bairro São José 2, aqui na frente dessa igreja, local onde ela foi abordada por 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. Essas pessoas estavam em um carro modelo Celta de cor preta. Foi então que um dos suspeitos chegou até lá e abordou Audicinéia. Ela estava com uma bolsa e dentro dessa bolsa, com vários documentos e também livros da escola. No exato momento em que o suspeito pegou a bolsa da Audicinéia, ela se assustou, porque não viu o momento em que o assaltante chegou. Foi então que os dois acabaram travando ali uma luta, puxando a bolsa e ela se protegendo para que não levassem o objeto. Foi aí que o suspeito perdeu a paciência e acabou atingindo a Audicinéia com um tiro no abdômen. Em seguida, esse assassino saiu do local e acabou fugindo com o trio no carro preto. A mulher chegou a ser levada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, mas não resistiu ao ferimento. O velório de Audicinéia foi na casa da mãe, no bairro Armando Mendes. A polícia já está no encalço. A polícia pediu que a gente não falasse muito para não espantar o caso, entendeu? Agora é uma coisa que revolta, né, seu Ismael? Revolta porque agora como é que você perde aquele direito de ir e vir, que está na Constituição, você perdeu. A vítima, que era de Oriximiná, no Pará, deixa 3 filhos e uma neta de 1 ano. E no bairro Coroado, um casal de idosos foi surpreendido ao encontrar o quintal de casa em chamas. Por sorte, o fogo não atingiu a residência. O repórter Emanuel Cardoso esteve lá e traz os detalhes. Diariamente nós temos noticiado vários tipos de crimes na cidade de Manaus. São assaltos, furtos, homicídios, latrocínios, mas no início da manhã desta sexta-feira, um atentado chamou a atenção de moradores aqui do bairro Coroado 2, mais precisamente da família que mora nesta casa na rua São João. Por volta das 4 horas da madrugada, eles foram acordados por um vizinho. Isso porque aqui na frente da residência, um móvel estava pegando fogo. O incêndio se espalhou por toda a parede, começou a queimar uma árvore que fica aqui na frente da residência. E o detalhe, nesta casa
moram um casal de idosos e o neto dele. Os idosos têm 73 anos de idade, tanto o senhor quanto a senhora que moram aqui. E essas pessoas acordaram assustadas na madrugada desta sexta-feira. Quando eu abri a janela que eu ouvi o vizinho chamando, que eu olhei, o fogo estava passando por cima da casa. Eu desci para vir ver o que tinha acontecido, o meu pai já estava em desespero. A lavareda subia aqui e a gente ficou sem saber o que fazer. Aproveitamos que tem uma torneira aqui e enchemos água lá atrás também para poder apagar o fogo, porque a gente não entendeu de onde veio o fogo nem por quê. O que a família não compreende, não consegue entender, é que motivo alguém teria para tocar fogo, para atear fogo no móvel que estava aqui na frente, colocando em risco a vida dessas pessoas, colocando em risco a vida desta família. Isso porque, se esse fogo demorasse um pouco mais, se a vizinhança não tivesse percebido que aqui estava ocorrendo um incêndio, o fogo poderia ter se espalhado para a residência. E logo atrás há uma outra residência onde mora também uma filha deste casal de idosos. E essas pessoas não conseguem entender que motivos alguém teria para tocar fogo aqui nesta casa. Não faço nem ideia, porque nós aqui temos ótimos vizinhos, ninguém tem rixa de ninguém, todo mundo se dá bem e ninguém entende o porquê que colocaram fogo aqui na frente da casa dos meus pais. Ficamos com medo, né? Porque a gente vai dormir e acorda no meio da madrugada com fogo dentro de casa praticamente. Aí como é que a gente vai saber se a gente está seguro ou não? Wilson, agora a gente volta a falar do caso do desaparecimento da estudante Ana Cristina Rodrigues. A família desconfia de um suposto namorado da filha que estaria envolvido no sumiço da jovem, que já dura mais de 2 semanas. A nossa equipe, inclusive, conversou com esse rapaz que nega ter envolvimento no desaparecimento da garota. O sentimento é de injustiça. Ajudei para no fim falarem que eu fui negligente, mas eu creio que isso vai vir à tona porque eu tenho provas e a justiça de Deus é maior. A dor de um julgamento por parte da família da amiga. Eu tenho família, eu trabalho, eu sustento a minha casa, entendeu? E eu não merecia passar por isso tudo. Este é Leonardo Santos, 23 anos, trabalha como tatuador. O jovem procurou a nossa equipe de reportagem para esclarecer um assunto: o desaparecimento da adolescente Ana Cristina Arantes Rodrigues, de 15 anos. A garota está sumida desde o último dia 30, como mostramos em uma reportagem exibida nesta quinta-feira. A mãe de Cristina, Ana Arantes, que mora no bairro Braga Mendes, na zona norte de Manaus, acredita que Leonardo pode estar envolvido no desaparecimento da filha. Mas o tatuador nos conta outra história. Em nenhum momento eu fui negligente. Fiz o que pude, não escondi nada, falei tudo, tentei falar, tentei ajudar, tentei ir na delegacia, mas não houve nenhuma resposta em situação a isso, não houve nenhuma resposta, entendeu? Eu também não tiro o direito da mãe dela estar no desespero, eu não tiro. Leonardo mostra a última mensagem que mandou para a Cristina. Terça-feira, dia 3. Leonardo questiona a Cristina por ela não responder as mensagens e promete não mais fazer contato. Segundo ele, ainda não sabia do desaparecimento. Um dia depois, essa outra imagem mostra uma conversa entre ele e a irmã de Cristina. Leonardo afirma que esse foi o momento em que ele soube do sumiço da amiga. A jovem pergunta pela irmã: "Cadê a Cris, hein?" Leonardo questiona: "Como assim?" A irmã continua: "Ela não saiu contigo naquele dia, hein? Pois bem, ela não apareceu aqui ainda." Leonardo digita: "Tua irmã não me responde desde aquele dia que saí daí da tua casa." Já essa imagem mostra um diálogo entre Leonardo e a mãe de Cristina. A mulher conseguiu entrar na rede social da filha. O tatuador diz que ficou sabendo que ela e a filha haviam brigado. Dona Ana responde que não brigou, apenas conversou. Mas o fato que chama a atenção é que já se passaram 2 semanas e até agora nenhum sinal de Cristina.
E a gente reforça aqui, se você tiver alguma informação sobre a Ana Cristina, entre em contato através dos números 99407-5320 ou 99127-1778. E em Novo Aripuanã, interior do Amazonas, 2 homens foram presos na manhã de sexta-feira, suspeitos de assaltar a casa de um vereador do município. O repórter Danilo Alves traz esse caso. O crime foi nas primeiras horas desta sexta-feira. Às 6 da manhã, pelo menos 2 suspeitos invadiram a casa de um vereador no município de Novo Aripuanã. De acordo com informações da polícia, depois que esses suspeitos invadiram, encontraram o filho do vereador e lá fizeram ele de refém, tentaram roubar algumas coisas, só que a polícia militar logo foi acionada. Eles já tinham informações, inclusive, que haveria um cofre no interior da residência. Invadiram a residência, altamente agressivos, deram uma coronhada na cabeça do vereador e ainda efetuaram um disparo de arma de fogo na perna do filho dele. De imediato, a polícia militar foi acionada, chegou no local, fez o cerco, os elementos começaram a ser evadidos do local, pularam outras casas e na 4ª residência eles ainda fizeram um outro proprietário de refém. A partir daí, a polícia militar fez todo o gerenciamento de crises, como preconiza, e graças a Deus aí tivemos aí uma solução aceitável. Os elementos foram presos com as armas e estão sendo apresentados agora no DIP lá de Novo Aripuanã. Os suspeitos foram identificados como Adrielson Ramos da Silva, de 22 anos, e também o Diego Viana de Jesus. Os 2 devem responder por vários crimes, além de roubo, também o porte ilegal de arma de fogo, já que o revólver calibre 38 e também a pistola 380 foram apreendidas pela polícia. Agora, o patrulhamento para tentar saber se houve mais pessoas envolvidas acontecendo. Exatamente. Já estamos deslocando um reforço do policiamento no local, através do Comando de Policiamento do Interior e também do Comando de Policiamento Especializado, com tropa da ROCAM, e apoio também, e aí integra também essa operação conjunta à Polícia Civil, de forma que se chegue aí a outros elementos que estão envolvidos nessa ocorrência. E na tarde de sexta-feira, uma explosão em um barco combustível atingiu 3 outras embarcações no município de Anuri, a 195 quilômetros de Manaus. 9 pessoas ficaram feridas. A explosão foi bem em frente ao porto de Anuri, distante a 247 quilômetros de Manaus. 3 barcos abasteciam em um pontão na hora do acidente. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas, mas segundo o Corpo de Bombeiros de Manacapuru, que atende também ao município de Anuri, o fogo pode ter iniciado durante uma manobra de transferência de combustível entre 2 embarcações. Então ele estava abastecendo o barco, foi quando foi ligado um equipamento, segundo o que me passaram a informação, era uma motobomba, e ligaram um motor a combustão. Se motobomba ou não, mas ligaram o motor a combustão. Então os gases que a gasolina estava proporcionando ali, juntamente com a faísca que o motor a combustão produziu, causou esse incêndio aí de grande proporção aí para a cidade de Anuri. Aí. Essa mulher que estava na embarcação onde ocorreu a explosão deu detalhes de como iniciou o incêndio. Explodiu atrás, a frente do motor subiu, quando subiu já caiu todo quebrado. E aí nisso ficou eu e minha tia, a gente ficou no meio dos paus aí. E aí a gente não conseguiu ver mais nada. Aí tinha um pessoal em cima da boia de Anuri, Ficavam pedindo pra gente nadar até chegar na beira, porque ia explodir mais, a gasolina se espalhar na água. E aí a gente conseguiu nadar, eles puxaram a gente. Foram mais de 3 horas para controlar o incêndio. 9 pessoas ficaram feridas. 5 foram transferidas para Manaus ainda na madrugada de sábado por estarem em estado grave. Aqui foram 5. Então, 2 por queimadura, mais de 70% do corpo, 2 por inalação de fumaça, bastante, e 1 com fratura, queimadura e fratura. Quando as vítimas chegaram no porto de Manacapuru, a equipe médica já aguardava com as ambulâncias que fariam o transporte. 2 das vítimas teriam 70% do corpo queimado e estariam em estado gravíssimo. As vítimas com ferimentos de menor gravidade ficaram internadas no hospital do município de Anuri. Os outros 4 foram lesões bem leves, só os mais graves que vieram para cá. A nossa equipe de reportagem acompanhou a chegada das vítimas do acidente aqui na capital. Vamos ver.
4 das 5 vítimas que estavam em estado mais grave foram trazidas para o pronto-socorro 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus. Elas chegaram por volta das 2h30 da madrugada de sábado. Infelizmente foi um acidente muito grave, né? 4 barcos, teve perda total de todos os barcos de linha que nós transportamos os municípios de Anuri, e eles tiveram perda total, todos em cinza mesmo, foi horrível. A outra vítima, que segundo o diretor do hospital de Anuri, estava com uma fratura exposta, foi levada ao hospital e pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste. O centro cirúrgico já está preparado para receber o paciente mais grave, porque nós não tínhamos um material adequado para entubá-lo no nosso hospital. Por isso também a questão da transferência. E nós conseguimos com a nossa secretária do Interior, né, a doutora Edilene, uma ambulância UTI que já estava preparada para entubá-lo assim que ele chegasse em Manancapuru. Já aconteceu isso. Então nós temos aqui, conforme a nossa reunião que tivemos, né, com a equipe, está todo mundo preparado, tem leitos suficientes para eles receberem. Então os queimados serão recebidos aqui e a pessoa de fratura exposta serão recebidas no João Lúcio. Dessas 4 pessoas que foram encaminhadas ao Hospital 28 de Agosto, que é especializado em atendimento com pessoas que estejam queimadas, 2 já receberam alta e outras 2 estão internadas na unidade. Uma está respirando com a ajuda de aparelhos e outra em estado grave, com 70% do corpo queimados. E um túnel foi encontrado do lado de fora do Centro de Detenção Provisória Masculino na BR-174. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, o plano era resgatar líderes de uma facção criminosa. 2 deles já foram identificados. O repórter Danilo Alves traz os detalhes. O túnel tinha 8 metros de comprimento e 3 de profundidade. Estava do lado de fora da prisão, atrás do pavilhão 5. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, o buraco foi encontrado às 8h30 da manhã, durante a operação de visita dos familiares de detentos. Bem perto dali, a polícia se deparou com um acampamento muito bem estruturado. Para a polícia, mais de 5 homens trabalharam a semana toda para construir o túnel. No local, vários baldes, garrafões de água, roupas e muita comida, como arroz, farinha, ovos e até carne. Além disso, ventiladores de última geração foram encontrados dentro do túnel. Eles estavam conectados a uma rede elétrica particular, tudo ligado neste gerador. Para não fazer barulho, os bandidos enterraram o equipamento e ainda montaram uma descarga de moto com silenciador. O acampamento estava montado a apenas 100 metros de distância do Centro de Detenção Provisória Masculino. Depois que a SEAP descobriu a mega estrutura montada pelos suspeitos para tentar resgatar os detentos, foi então que o trabalho de identificação desses presos começou. Um deles foi Manuel Ivani Pinto Carioca, o irmão de João Pinto Carioca, o João Branco, um dos líderes da facção criminosa Família do Norte. O Manuelzinho, como era mais conhecido pelos outros detentos, estava acompanhado de mais 3 presos, todos eles na lista de resgate da facção. 2 deles foram identificados como Romário Corvelo Fonseca, o Romarinho, pistoleiro da FDN, e Jorge Henrique de Almeida. A SEAP acredita que conseguiu impedir 250 fugas, número de detentos presos no pavilhão 5. Na verdade, o que nos chamou a atenção é a estrutura montada para a construção desse túnel, né? Diferente de outro túnel que já encontramos de fora para dentro, é a logística empenhada e a estrutura montada para que aquele túnel fosse escavado ali e a eficiência e o resultado final fosse de acordo com o planejado pela turma aí dos meliantes que estavam pretendendo fugir do sistema. No final do ano passado, o governo federal repassou para o Amazonas 47,7 milhões de reais. 32 milhões eram para a construção de novos presídios e 13 para a manutenção e compra de novos equipamentos. A Força Nacional, que está aqui na capital desde janeiro deste ano, realizou recentemente uma obra de melhorias de condição de trabalho. Eles construíram uma barricada com sacos de areia e também alojamentos para policiais militares, civis e também da Força Nacional, para alimentação e também dormitórios. Mas com toda essa segurança aqui na parte da frente, parece que a Secretaria esqueceu lá do lado de trás. Mês passado, a Secretaria encontrou outro acampamento quase no mesmo lugar. Naquela época,
Uma bomba foi usada para tentar destruir a muralha do Centro de Detenção Provisória 2, inaugurado há pouco tempo. O secretário da SEAP disse que vai intensificar o policiamento na área. Nós temos um grupo de intervenção que é o COSIP, e o COSIP, justamente com a estrutura da nossa empresa cogestora, irá fazer semanalmente vistorias, junto também com a Polícia Militar, com a Companhia de Operações Especiais, com a COI, que nos dá um apoio total, a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública, na intenção de evitar que estrutura igual a essa seja montada novamente e que a gente tenha sempre um passo à frente das investidas dos meliantes. Ainda segundo o secretário, todo o dinheiro usado para a montagem do acampamento e a construção do túnel é do tráfico de drogas. Os bandidos fizeram um consórcio entre si. Por enquanto, nenhum dos soldados do crime foi preso pela polícia. E o delegado Péricles Nascimento foi transferido ontem para um hospital de São Paulo. No último dia 8, ele levou um tiro na mandíbula durante uma operação na Zona Oeste. Quem tem os detalhes dessa transferência é o repórter Márcio Paes Barreto. O delegado Péricles Nascimento foi transferido por volta de 10 horas da manhã do Hospital Adventista de Manaus para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O delegado, que é titular da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, estava internado desde o dia 9 aqui em Manaus, após ter sido vítima de um tiro durante uma operação policial na comunidade Campos Sales, na Zona Norte. Os policiais estavam numa operação para desarticular uma quadrilha especializada em roubos e furtos de veículos. No momento da operação, houve confronto com os bandidos, troca de tiros e o policial, o delegado, foi atingido por um tiro na região do maxilar. Ele foi socorrido, levado para o Hospital Delfim Aziz, num primeiro momento, para receber os primeiros socorros. O hospital fica na Zona Norte. De lá ele foi transferido para o Hospital João Lúcio, na Zona Leste, onde passou por 2 procedimentos cirúrgicos para retirada do projétil. De lá, ele foi para o Hospital Adventista, onde ficou aguardando uma transferência para continuar o tratamento em São Paulo. A princípio, o delegado iria ser transferido para o Hospital Sírio-Libanês, onde o governo do estado tem convênio. Mas, por conta de algumas pendências, o hospital em São Paulo informou que a transferência não seria possível e que o hospital não receberia o delegado. Fato que revoltou a família, revoltou amigos, todos ameaçaram realizar uma manifestação durante o fim de semana para pressionar o governo, para apresentar uma solução. Só que o secretário de Segurança Pública do estado do Amazonas, Bosco Saraiva, conversou com a família e garantiu que a transferência seria custeada pelo governo do estado, a transferência para o Hospital Albert Einstein. Essa transferência só não aconteceu no sábado porque o estado de saúde do delegado apresentou uma pequena alteração e os médicos acharam melhor e mais seguro transferir o delegado na manhã deste domingo. Fato que aconteceu, o delegado, junto com a família, embarcou aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A família está muito otimista, o delegado muito emocionado por conta das várias manifestações de solidariedade, não só de familiares, mas também de amigos, parentes, por conta de toda essa situação. A família agradeceu o gesto de solidariedade de várias pessoas e garantiu que logo, logo o delegado vai estar de volta a Manaus para as suas atividades em defesa da sociedade. Ainda não há uma previsão desse tratamento que acontece em São Paulo. O delegado vai passar ainda por alguns exames médicos, mas a família garantiu que logo, logo o delegado estará com a sua saúde restabelecida e 100% bem para retornar a Manaus e continuar suas atividades como delegado e defendendo sempre a população de Manaus. O doutor Péricles foi atingido com um tiro na mandíbula, a bala, inclusive o projétil continua alojado. O delegado é titular da especializada em roubos e furtos de veículos, que fica ali na Avenida Professor Newton Lins. E no fim de semana houve uma mobilização muito grande por parte dos familiares que inclusive iriam fazer uma manifestação na frente do Hospital Adventista, onde ele estava internado, por conta dessa dificuldade que o Estado estava tendo aí em sair com o delegado daqui para o Hospital Sírio-Libanês, onde havia uma pendência ainda lá do governo do Estado, algumas contas não foram pagas.
Houve também uma mobilização dos profissionais, dos amigos, dos delegados, né? Inclusive contribuições, né? Eles contribuíram financeiramente para que a família pudesse, né, custear, ajudar a família aí no custeio da estadia, inclusive, dele lá em São Paulo. E vale lembrar, Adriane Diniz, que nada mais justo a atitude do Estado, uma vez que o delegado estava em serviço. Trabalhando, né? Ele estava numa operação para tentar recuperar um carro de um parlamentar que havia sido roubado e durante esse confronto acabou sendo atingido com esse disparo. Ele não corre risco de morte, mas a bala ainda está alojada, precisa de todo um atendimento especial. A gente chegou a noticiar no início da semana passada que havia essa necessidade de transferência, mas por conta dessas pendências com o Hospital Sírio-Libanês não foi possível fazer. Houve essa pressão por parte de amigos, famílias e ainda bem que o setor de segurança pública do Estado reconheceu a necessidade de oferecer esse atendimento. Agora ele está no Hospital Albert Einstein e vai ter esse atendimento, esse tratamento todo custeado pelo governo. E na tarde de ontem, o empresário e ex-vocalista da banda Tô à Toa caiu de um barco e está desaparecido. Quem tem os detalhes é a Flávia Moura. Micael Lacerda, de 34 anos, está desaparecido desde a tarde deste domingo, após cair de uma embarcação chamada jiboia nas proximidades da Manaus Moderna. Minutos antes do ocorrido, Micael atualizava as suas redes sociais com fotos diretamente desse passeio, inclusive fotos do Rio Negro. Às 3h45 da tarde deste domingo, o Corpo de Bombeiros foi acionado e, a partir de então, começou as buscas. A profundidade de aproximadamente 45 metros. Segundo a legislação, é causa que impossibilita a atuação da atividade de mergulho autônomo, que é o mergulho que o Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas realiza. Para tanto, isso ocasiona um fator de risco para o mergulhador. Então, a gente começou a fazer as buscas de superfície no local, no intuito de encontrar o corpo da vítima. E agora a gente vai ao vivo para Manaus Moderna, onde o repórter Danilo Alves está por lá e tem mais informações sobre esse caso. Danilo, desde ontem as buscas começaram pelo ex-vocalista da banda Tô à Toa e até agora nada de localização do Micael, né? Pois é, Adriane, nada de localização por enquanto. Muito bom dia para você, bom dia a todos que assistem a gente. Micael Lacerda, de 34 anos, cantor e empresário, acabou caindo por volta das 2h30 da tarde. A gente conversou com amigos, porque familiares acabaram se reservando, tendo o direito, né, de não falar muito, não dar muitas informações. A situação aconteceu às 2h30, esse passeio turístico foi às 9h da manhã, fazia parte de um casamento onde Micael era padrinho dos noivos. O casamento aconteceu no fim de semana, quando foi no domingo. Os noivos e mais um grupo de 70 pessoas chegou aí até o Rio Negro para poder realizar um passeio turístico. Lá eles visitaram aldeias de tribos indígenas e também os locais do Encontro das Águas. E no perfil das redes sociais de Micael Dantas até aparece no momento em que ele está nessa tribo, ele está participando ali das atividades e também até mostra uma imagem bonita do Rio Negro, mas ele não imaginava, na verdade ninguém imaginava o que tudo ia acontecer horas depois. Quando eles estavam voltando desse passeio, aqui chegando no local onde a gente está, no pontão aqui, pontão que a gente fala é onde tem vários postos de combustíveis aqui próximo à margem do Rio Negro, aqui perto da Manaus Moderna, foi o local onde ele caiu. Nós também temos imagens aéreas do nosso repórter cinematográfico Alex Gomes, o nosso drone exclusivo da TV A Crítica. Esse é mais ou menos o local onde Micael acabou caindo. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: por volta das 2h30, eles pararam em um posto desse, em um pontão desse, um posto para poder comprar bebidas e também abastecer o veículo. Quando Micael acabou pulando dessa embarcação e nesse exato momento foi que o barco acabou dando ré, o piloto deu uma ré para tentar sair do local, ele bateu a cabeça e depois sumiu aqui no rio.
O Corpo de Bombeiros foi acionado exatamente às 2h39. Eles chegaram aqui e começaram a fazer uma busca superficial. Por quê? Porque essa área onde a gente acabou de mostrar para você é uma área muito funda. De acordo com o Corpo de Bombeiros, tem mais ou menos uns 40 a 45 metros. E isso aqui bem no meio, próximo já à margem. Isso com um rio seco. Então, de acordo com o Corpo de Bombeiros, teve essa dificuldade. Eles precisaram de um auxílio da Capitania dos Portos. A Capitania dos Portos chegou por volta das 5h30. Eles realizaram essa busca superficial e devem chegar como equipe de mergulhadores hoje às 7h40 para realizar outras buscas. Isso não quer dizer que alguns amigos e também familiares de Micael Dantas também não realizaram suas próprias buscas. De acordo com informações, eles contrataram um mergulhador e também outras pessoas durante a noite para poder realizar essas buscas. A gente sabe que é bastante complicado aqui durante a noite você fazer alguma busca, porque a gente sabe que o Rio Negro ele é bastante traiçoeiro, né? Durante a noite a visibilidade até para os barcos, para as embarcações é bastante complicada e com o rio mais seco também tem a dificuldade de ter acidentes. Então era bastante perigoso, por isso mesmo o Corpo de Bombeiros decidiu realizar as buscas só pela manhã e é isso que deve acontecer a partir das 7h40. A gente sabe que Micael Lacerda é um cantor conhecido já na cena artística, ele era ex-integrante, na verdade ele é ex-integrante da banda Tô à Toa, uma banda que fez bastante sucesso aqui na cidade. Ele acabou trocando essa carreira pela carreira de empresário. Ele era dono de lojas de roupas aqui na capital, era bastante conhecido e bastante quisto por muitas pessoas aqui na cidade. A família está devastada, não quer dar nenhuma informação para a imprensa, a gente sabe, entende, né, o momento de dor que eles estão passando, de não ter encontrado ainda Micael, mas a gente acredita que o Corpo de Bombeiros, junto com o trabalho de força-tarefa de todos esses órgãos, Marinha, Capitania dos Portos, possa ser que hoje ele possa ser encontrado. O que se sabe é que até o momento nenhuma pista de Micael. A gente mostra mais uma vez o local onde aconteceu esse acidente, a gente repete também para você que ligou a televisão agora e também mostra para você essa imagem do Alex Gomes, de que horas que aconteceu esse acidente, às 2h30. Eles estavam voltando de um passeio turístico quando pararam em um posto que é famoso, que fica no meio do rio, um pontão, quando o piloto estava saindo lá depois de abastecer e o pessoal comprar umas bebidas, ele acabou mergulhando e bateu a cabeça na embarcação no momento em que o piloto estava dando ré nessa lancha e depois nunca mais foi visto. O Corpo de Bombeiros, como eu falei, deve iniciar as buscas, mas como a gente vê, até o momento ainda nenhuma movimentação por aqui, lá por baixo também está bastante tranquilo e a gente aguarda que a equipe do Corpo de Bombeiros chegar para começar a realizar essas buscas e a gente espera, né, Adriane, que eles consigam encontrar Micael Lacerda, que já tem várias horas que está desaparecido no Rio Negro. Volto com você. Obrigada, Danilo, pelas informações. É o que a gente espera também, apesar de toda a dificuldade que o Corpo de Bombeiros está tendo. Aqui o Micael, a gente relatou agora há pouco a profundidade do Rio Negro nessa área onde ele caiu. Isso foi por volta de 2h30 e ali 45 metros. O Corpo de Bombeiros, os mergulhadores, eles atuam numa área até de 29 metros para fazer os mergulhos com cilindro. Depois disso, não tem mais segurança para que isso aconteça. E até nessa profundidade de 29 metros, há uma dificuldade muito grande de visibilidade por conta da cor da água do Rio Negro. Na verdade, a 1 metro você já tem dificuldade, né? Porque a água é muito escura, é muito turva. Aqui também há correnteza, né? Então, assim, é claro que o Corpo de Bombeiros vai delimitar uma área, né, para poder trabalhar e a gente tem alguns casos que, infelizmente, os corpos que não foram encontrados, né? Pessoas que caíram aí no Rio Negro não foram encontrados. Então, há uma certa dificuldade, uma dificuldade compreensível, né, por parte dos homens do Corpo de Bombeiros e a gente vai continuar também o dia todo ali juntamente com a família e também com os homens do Corpo de Bombeiros, nessas buscas aí para trazer informações aí para o nosso telespectador. Está todo mundo muito preocupado, né? Todo mundo muito impressionado com o que aconteceu, porque era um dia de festa, a gente tinha sido padrinho do casamento, esse passeio foi um passeio turístico que reuniu cerca de 70 pessoas justamente para comemorar, é um passeio comum na nossa região, aquele passeio que você vai Lago de Vitória Régia, Encontro das Águas, comunidade indígena e de repente aconteceu essa tragédia, a gente fica na torcida para que o Micael possa ser localizado. E depois do intervalo tem a nossa interação com a Rádio FM O Dia.
E a gente vai falar sobre uma ação do Ministério Público Federal que está investigando indícios de superfaturamento em cirurgias feitas em hospital do estado. E tem mudança no itinerário de algumas linhas de ônibus. A gente traz para você em instantes. Não saia daí.